Hoje, dia 11 de junho de 2026, começa a maior Copa do Mundo de futebol da história da humanidade. Pela primeira vez, o torneio vai reunir 48 seleções diferentes num calendário que se espalha em 104 jogos ao longo de 39 dias, percorrendo 3 países e 16 cidades-sede. E dessas 16 cidades, 11 estão em solo americano. Praticamente 3/4 de tudo o que vai acontecer nesse mês e meio vai acontecer dentro dos Estados Unidos. A primeira bola rola na Cidade do México, naquele estádio histórico onde Pelé estreou em 1970 e Maradona fez o gol do século em 1986. Hino, bandeira, torcida cantando, quase 90 mil pessoas em pé. É a imagem clássica de Copa do Mundo de futebol. Mas o coração dessa Copa, vamos dizer assim, não está dentro daquele estádio. Está num galpão em Dallas, no Texas, com fileiras de servidores piscando e o logotipo da Lenovo estampado na parede. É de lá que saem em tempo real os sinais de todos os 104 jogos para uma audiência global de mais de 6 bilhões de pessoas. O cérebro técnico da maior Copa da história está em Dallas. O centro de comando operacional está em Miami. E aqui está o detalhe que torna essa Copa diferente de todas as anteriores. Nenhuma das 16 cidades sede ergueu estádio novo para receber o torneio. Nenhuma arena precisou ser construída do zero com dinheiro público para essa Copa. E isso é muito diferente do modelo que o mundo se acostumou a ver nas últimas Copas. Como é que um país consegue sediar a maior Copa da história sem usar dinheiro do contribuinte para erguer um único estádio? E o que esse modelo, no fundo, está dizendo sobre o jeito como uma sociedade decide o que é trabalho de Estado e o que é trabalho do mercado? É isso que a gente vai descobrir agora. Antes da gente continuar com o vídeo, deixa eu te dar um recado rápido. Se você tem o sonho de morar legalmente nos Estados Unidos, mas vive adiando esse projeto porque não sabe por onde começar o planejamento do seu Green Card, nós criamos o VisaFi, uma ferramenta que usa a tecnologia para analisar a fundo a sua trajetória profissional e cruzar os seus dados com os mais de 50 vistos americanos que podem garantir o Green Card para você e para sua família. Em poucos minutos, você responde a algumas perguntas simples e o nosso sistema verifica a sua percentagem exata de elegibilidade. No final, você recebe um relatório totalmente personalizado, apontando exatamente quais caminhos fazem mais sentido para o seu perfil. É o direcionamento claro que você precisava para estruturar a mudança de sua família com segurança, transformando esse sonho em um plano real e sem dar um tiro no escuro. Se você quer ter essa análise em mãos e descobrir o seu potencial migratório, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clique aqui no link da descrição. Preencha as suas informações e receba o relatório completo da sua elegibilidade. Esse é o primeiro passo para o seu futuro. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hub TNT. Aqui é Arsênio Pagliarini e, como sempre, nossa missão aqui é trazer para vocês tudo o que compreende a vida nos Estados Unidos, o verdadeiro American Way of Life. E hoje, dia em que a Copa do Mundo finalmente começa, eu quero discutir com vocês um ângulo que quase nunca aparece quando a gente fala de Copa. Vamos falar sobre os bastidores que envolvem bilionários americanos, leis federais e decisões da Casa Branca. O que acontece hoje na América do Norte não é apenas uma Copa do Mundo, é um experimento ao vivo de como organizar um mega evento global no século XXI, usando uma lógica que praticamente nenhum outro país do mundo já tentou em escala parecida. E para a gente entender por que esse experimento é tão diferente de tudo que veio antes, vale lembrar primeiro como foram organizadas as últimas 3 Copas do Mundo. Vamos lá? Toda Copa do Mundo passa por uma negociação com a FIFA. E a FIFA não é um clube esportivo, é uma entidade privada suíça que controla o futebol mundial, que organiza a Copa a cada 4 anos. Fatura bilhões de dólares com isenção fiscal na Suíça e chega no país anfitrião com uma lista pesada de exigências. Estádios novos, leis temporárias, isenção tributária. Na prática, o país escolhe entre topar tudo ou perder a Copa. E quase nenhum país diz não. Foi exatamente esse roteiro que se desenrolou aqui no Brasil em 2014. A FIFA pediu 12 estádios em 12 cidades diferentes. O governo brasileiro topou. E o resultado, segundo o levantamento publicado pelo jornal Lance no
aniversário de 10 anos da Copa foi de aproximadamente 8,3 bilhões de reais em obras públicas só de estádio. O caso mais emblemático foi o do estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma obra faraônica de 1,4 bilhão de reais de dinheiro público, cravada numa capital federal que sequer tem clube de futebol grande. Em entrevista à revista Exame, Amir Somoji, analista de finanças do esporte, chegou a dizer que a melhor solução para alguns daqueles estádios seria simplesmente implodir, no sentido literal, porque o custo de manutenção virou maior do que a receita. Em 2015, a NPR, a rede pública americana, mostrou uma reportagem que o Mané Garrincha estava sendo usado, naquele momento, como estacionamento de ônibus do transporte público de Brasília. 4 estádios da Copa de 2014 ficaram conhecidos como os elefantes brancos do modelo brasileiro: Manaus, Cuiabá, Brasília e Natal. Construções monumentalmente caras, que não conseguem se pagar economicamente e que viraram peso permanente no orçamento público. E o Brasil não foi um caso isolado. A África do Sul, em 2010, e o Catar, em 2022, seguiram a mesma lógica. O Estado constrói, o contribuinte paga, a FIFA leva a maior parte da receita e quando o último jogo termina, sobram arenas vazias procurando uma função que muitas vezes nunca chega. Esse é o modelo de Copa que o mundo conhece há décadas. E é exatamente esse modelo que os Estados Unidos decidiram não copiar. Para entender por quê, a gente precisa olhar para uma estrutura econômica que vem se consolidando nesse país há 50 anos. Uma estrutura que tem 3 letras. A NFL, sigla em inglês para National Football League, a Liga Nacional do Futebol Americano. É a liga do esporte número 1 dos Estados Unidos, bem acima do basquete e do beisebol, e reúne 32 times que faturam juntos cerca de 20 bilhões de dólares por ano. Cada um desses 32 times funciona como uma empresa privada, com dono privado, jogando em estádio privado. Foi essa estrutura, consolidada ao longo das últimas 5 décadas, que pavimentou todo o caminho para o que está acontecendo agora. E para mostrar como essa lógica funciona, eu vou dar 2 nomes concretos. O primeiro é Stan Kroenke, dono dos Los Angeles Rams, time da NFL da Califórnia. Em 2020, Kroenke tirou 5 bilhões de dólares do próprio bolso para abrir o SoFi Stadium, na época o estádio esportivo mais caro já construído no mundo. E ele não construiu pensando na Copa, construiu para a NFL, para o Super Bowl e para receber as maiores turnês de música do planeta. O segundo é Jerry Jones, texano, dono do Dallas Cowboys, uma das franquias esportivas mais valiosas do planeta, segundo a Forbes. Em 2009, Jones abriu o AT&T Stadium ao custo de 1,3 bilhão de dólares de capital próprio. E para receber a Copa, o estádio passou por uma reforma recente de quase 300 milhões de dólares, também paga pelo próprio bolso dele. E outros bilionários ligados à NFL fizeram exatamente o mesmo em várias outras cidades sede dessa Copa. Ou seja, a FIFA em 2026 é apenas inquilino sazonal nesse esquema. Paga o aluguel, ocupa o equipamento por 40 dias e em 20 de julho devolve a chave para o estádio voltar à sua função normal. Quem dita as regras dessa relação não é a FIFA, é o capital privado americano que aceita receber a Copa estritamente nos termos dele. Veja o contraste com o que a gente fez aqui no Brasil. Erguemos 12 estádios novos para uma Copa de 4 semanas, vimos 4 deles virarem elefantes brancos pagos com dinheiro de quem trabalha. E 10 anos depois, ainda discutimos o que fazer com aqueles prédios. Os Estados Unidos pegaram arenas que já estavam dando lucro para os donos privados, fizeram pequenas adaptações pontuais e vão devolver tudo no dia seguinte ao último jogo. E uma dessas adaptações é, para mim, a parte mais interessante de toda a engenharia dessa Copa. Os estádios da NFL são jogados em grama sintética, mas a FIFA tem uma regra rígida. Jogo oficial de Copa do Mundo só pode acontecer em grama natural. E aí surgiu o problema. Como transformar 16 estádios em 3 países com climas diferentes em campos de grama natural por 40 dias e desfazer tudo depois? A solução, curiosamente, não veio da empreiteira, veio das universidades públicas de Michigan e do Tennessee, que passaram 5 anos pesquisando o problema com financiamento direto da FIFA. Foram cultivados quase 140 quilômetros de tapete de grama natural em fazendas pelo país, transportados em caminhões refrigerados e instalados nas 16 arenas, com variedades específicas para cada clima. Reparem na imagem que se forma. Enquanto o Brasil ergueu concreto no meio da floresta amazônica e abandonou o prédio depois de algumas semanas de jogos, os americanos
cultivaram grama em laboratório universitário, transportaram em caminhão refrigerado e em 40 dias vão tirar tudo e devolver o estádio para a NFL. A engenharia americana dessa Copa, no fundo, não é de concreto, é de biotecnologia. Mas a engenharia que sustenta essa Copa não para no gramado. Fora dele, existe uma operação ainda mais reveladora de como esse modelo funciona. A Lenovo, que é uma multinacional chinesa de tecnologia, listada na bolsa de Hong Kong, é a parceira oficial de tecnologia da FIFA para essa Copa. Toda a infraestrutura de transmissão, processamento de dados e inteligência artificial do torneio inteiro é gerenciada em tempo real a partir de duas centrais que ela opera em Dallas e em Miami. É contrato comercial puro entre a FIFA e uma empresa privada listada em bolsa, sem nenhum ministério da Copa coordenando. E veja a ironia geopolítica que pouca gente reparou. A infraestrutura tecnológica do maior evento esportivo realizado em solo americano vai rodar em servidores de uma empresa chinesa, no momento que os Estados Unidos discutem segurança cibernética contra a China praticamente toda semana. E o mesmo princípio, Estado federal afastado, mercado privado operando, está vivo em outro mercado que vai movimentar bilhões durante o torneio: as apostas esportivas legalizadas nos celulares dos torcedores. Em 2018, num caso chamado Murphy versus NCAA, a Suprema Corte Americana entregou a regulamentação de apostas esportivas para cada estado decidir individualmente. Só durante esses 40 dias de Copa, a empresa de pesquisas EKG projeta quase 3 bilhões de dólares apostados em plataformas privadas, com os estados arrecadando impostos sobre cada transação e o governo federal sem tocar nessa engrenagem. Então, observe o quadro que se forma. Os estádios da Copa, a tecnologia que transmite os jogos, o mercado que aposta sobre eles, tudo isso opera com capital privado, em contrato comercial, sem o governo federal entrar no meio. Parece, à primeira vista, que o Estado americano simplesmente sumiu dessa história, que ele largou tudo nas mãos do mercado. Mas seria um erro pensar assim. O Estado americano não sumiu. Ele fez uma escolha ao longo das últimas décadas sobre onde colocar o próprio peso. Deixou para o mercado tudo aquilo que o mercado faz melhor: construir, monetizar, operar uma arena esportiva. E se concentrou, com muito dinheiro e muita estrutura, exatamente onde só ele pode atuar com legitimidade. E esse lugar, no caso dessa Copa, é a segurança. Em março do ano passado, o presidente Trump assinou uma ordem executiva, Ordem Executiva 14234, que criou um instrumento federal específico para essa Copa: a White House Task Force on the FIFA World Cup 2026. Ou Força-Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo de 2026. Andrew Giuliani foi nomeado diretor executivo da Força-Tarefa, com a missão de articular toda a coordenação federal do evento: o FBI, o Serviço Secreto, o Departamento de Segurança Interna, a Inteligência de Espaço Aéreo e a emissão de vistos. E o dinheiro veio de uma lei orçamentária que o próprio Trump assinou em julho do ano passado, a One Big Beautiful Bill Act. Dentro dessa lei, foi criado um programa específico de defesa contra drones voltado para proteger grandes eventos públicos, com $500 milhão alocados. Em maio desse ano, a FEMA, Agência Federal Americana de Emergências, anunciou mais $625 milhões em segurança para a cidade sede da Copa, totalizando perto de $1 bilhão em proteção federal. Tudo focado em 3 frentes: defesa contra drones, contra terrorismo e proteção de perímetro dos estádios. E aí que aparece o contraste mais poderoso de todo esse modelo. O governo americano não gastou um único centavo construindo estádio para essa Copa, mas gastou perto de $1 bilhão protegendo os estádios que o mercado privado já tinha construído antes. Existe por trás dessa decisão uma filosofia operacional muito específica. O Estado terceiriza para o mercado o que o mercado faz melhor e se concentra exatamente no que só ele pode fazer com legitimidade: defender o espaço aéreo contra ameaças assimétricas e coordenar a inteligência entre a Agência de Segurança Nacional. Esse modelo, segundo um estudo da Boston Consulting Group, deve gerar mais de $5 bilhões em atividades econômicas adicionais só no lado americano da Copa. E quando o torneio terminar, no dia 19 de julho, essas arenas voltam imediatamente para a NFL, para os shows e eventos corporativos que sempre a sustentaram. A festa termina, mas o equipamento continua produtivo no dia seguinte. Mas seria desonesto fechar essa análise sem mostrar que esse modelo também produz fricções.
E tem 3 delas que precisam estar nessa conversa. A primeira fricção é que, para receber a Copa, cada cidade sede americana teve que aprovar isenções fiscais pesadas e leis temporárias de proteção exclusivas da marca FIFA dentro do perímetro dos estádios. Dentro de um raio ao redor de cada arena, você não pode vender comida de marca concorrente sem licença, não pode usar a palavra World Cup em comércio sem autorização paga e o município tem que abrir mão de receita tributária local durante o evento. Esse tipo de exigência não é exclusividade da FIFA no modelo americano. A SpaceX, de Elon Musk, conseguiu coisa muito parecida lá em Boca Chica, no sul do Texas, onde o Estado americano alterou a lei das praias públicas para que a empresa pudesse fechar a praia em dias de lançamentos de foguetes. Não é o mesmo caso, mas a lógica institucional lembra. O município ou o Estado cede um pedaço da soberania local em troca da promessa de retorno econômico. Às vezes funciona. Às vezes o retorno fica concentrado na entidade privada internacional. No caso da Copa, a FIFA, uma associação suíça que não paga imposto na origem e simplesmente não chega ao cidadão de Kansas City ou de Atlanta, que muitas vezes sequer foi consultado sobre essas isenções. A segunda fricção é mais visível e mexe diretamente com o bolso do torcedor. A FIFA adotou nessa Copa, em grande escala, um sistema chamado Dynamic Pricing, ou preço dinâmico em português, que é o mesmo modelo que avião e hotel usam há anos, em que o valor de ingresso muda em tempo real conforme a demanda sobe ou desce. E o resultado foi um susto generalizado, com relatos de ingressos que começaram em $60 e chegaram a valores próximos a $11.000 para a final. A reação foi imediata. Os procuradores gerais de Nova York e Nova Jersey abriram investigação contra a FIFA. E o próprio presidente Trump declarou ao New York Post que não pagaria $1.000 nos lugares mais baratos para ver a seleção americana jogar. Mas a terceira fricção, para mim, é a mais reveladora de todas, justamente porque ela aparece no lugar mais inesperado, na hora de chegar no estádio. Em março do ano passado, a Sociedade Americana de Engenheiros Civis, a ASCE, publicou seu boletim quadrienal sobre o estado da infraestrutura americana. O país recebeu nota C no agregado geral, mas o transporte público recebeu nota D, uma das piores notas entre todas as categorias. A presidente da entidade, Marsha Anderson Bowman, disse à revista Fortune, em maio desse ano, que os Estados Unidos não estão investindo o suficiente em infraestrutura e estão basicamente correndo atrás só para tentar chegar no que se chama estado de boa conservação, termo técnico de engenharia americana que significa, na prática, o mínimo aceitável para uma infraestrutura funcionar sem cair aos pedaços. Ou seja, não é estar em bom estado, é só estar funcional. E essa declaração tem consequência prática agora. Para chegar ao MetLife Stadium, em New Jersey, onde vão acontecer 8 jogos, incluindo a final do dia 19 de julho, não existe linha de metrô direta saindo de Nova York. Não existe trem que pare na porta da arena. E ir a pé pelas rodovias do entorno é proibido pela Polícia Estadual. A solução do governo de New Jersey foi contratar uma frota de até 300 ônibus escolares amarelos para fazer o transporte dos torcedores em dias de pico. Os mesmos ônibus, durante o ano letivo, levam criança americana para a aula. Pensa no contraste cultural que essa cena desenha. O torcedor de Munique, onde o metrô da cidade funciona como relógio. O torcedor de Madrid, onde o estádio Bernabéu fica em cima de uma estação de metrô. Os torcedores de Tóquio, onde a empresa de trem se desculpa publicamente se o vagão atrasou 30 segundos. Todos esses caras vão chegar nos Estados Unidos, vão se impressionar com o gramado biotecnológico, com os servidores da Lenovo, com a defesa anti-drone. E na hora de ir para o estádio, vão pegar um ônibus escolar amarelo para ver a final da Copa do Mundo. E essa cena, vamos dizer assim, não é uma solução, é um sintoma de que o Estado americano decidiu, ao longo de décadas, simplesmente não construir. Ou seja, na maior Copa da história, o mercado privado entregou estádios bilionários. E o Estado, na frente das câmeras do mundo inteiro, entregou um ônibus escolar amarelo. Mas mesmo com essas contradições, esse modelo americano é o oposto do que o mundo se acostumou a ver. Pega o Brasil em 2014, a África do Sul em 2010, o Catar em 2022. Em todos esses casos, o Estado entrou pesado e quando a festa acabou, sobrou conta. Nos Estados Unidos, isso não vai acontecer. O capital privado já tinha construído o palco décadas atrás. Coube ao Estado entrar só onde só ele pode entrar. E quando essa Copa terminar, no dia 19 de julho, ninguém vai herdar elefante branco. É um modelo que esse país pratica com algumas variações há quase 4 décadas. Esse modelo, é claro,
não é gratuito. O cidadão americano paga a conta de outras formas. Paga quando a FIFA chega com isenções fiscais que ele não votou. Paga quando o ingresso da final chega a custar 11 mil dólares e ele não consegue entrar no estádio do próprio time. E paga talvez do jeito mais embaraçoso, quando o mundo inteiro descobrir que para chegar à arena da final, o transporte público virou ônibus escolar amarelo. E é por isso que daqui a um ano, ninguém nos Estados Unidos vai estar discutindo o que fazer com o estado bilionário vazio. Os estádios continuarão sendo dos times. A NFL volta a usá-los todo domingo. E a conta principal, a do concreto vazio, sem função, simplesmente não vai existir. Comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo americano comparado ao que o Brasil viveu em 2014. Eu quero muito ler o que vocês pensam sobre essa diferença. E se essa análise te ajudou a enxergar o que está por trás da bola rolando hoje, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Isso ajuda sempre o nosso trabalho a continuar crescendo. Eu sou Arsênio Pagliarini, esse é o Hub TNT e a gente se vê no próximo vídeo. Boa Copa!